Seja bem-vindo ao Bate-Papo e Café. Hoje com um empresário, fisioterapeuta, 15 anos em São Paulo, 4 anos nos Estados Unidos, ex-atleta profissional e empresário, Aulos Cotiolete. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu quero saber um pouquinho da sua vida como empresário no ramo de alimentação. Como é que está isso no Brasil para você? Bom, eu acho que como tudo está extremamente difícil. Eu fui empresário na década de 80 e parte da década de 90 como fisioterapeuta em São Paulo e depois em Houston, no Texas. Era um outro momento político, se bem que a minha saída do país naquela época já foi mais ou menos em função de inflação de 88 a 91% ao mês. Mas quanto tempo isso? Isso daí foi no fim da década de 80. Plano Sarney, Funaro e uma coisa, a entrada do Collor. Então, eu já tinha minhas licenças no Texas e na Flórida. Eu já militava essa área lá através de outros dois amigos, um casal de fisioterapeutas, a Cristiane Strambi e o Dário Permet. E aí eu mudei para lá, foi uma transferência extremamente agradável, foi um tempo bom. E depois, por razões familiares, doença da mamãe, eu montei esse negócio que era uma coisa de cunho familiar, para o meu irmão, para mim, para os meus sobrinhos, né? Então eu voltei temporariamente achando que eu fosse retornar para lá. Eu deixei uma clínica onde eu era sócio, que eu ajudei a montar, tudo isso na cidade de Houston, no Texas. E depois as coisas não funcionaram do mesmo jeito, eu tive que ficar aqui. Aqui sempre traz o gancho socioeconômico, tem que ficar para ajudar, o momento está difícil, e veio o Fernando Henrique, uma série de mudanças, e não foi mais possível. Meu irmão preferiu não continuar diretamente com a gente, eu tive que assumir. Naquela época eu e o meu sobrinho Alexandre, o mais velho, depois entrou o Leonardo e agora estamos nós três, inclusive meu irmão também. Que ao longo dessa caminhada ficou paraplégico, então as coisas mudaram. Mas eu continuo ainda com ligação com fisioterapia nos Estados Unidos, onde recentemente eu tive muitos convites de trabalho e meu visto exatamente para isso, para trabalho, está em andamento. Pode ser que isso aconteça daqui 1, 2 meses, ou pode ser que aconteça só em abril do ano que vem. Mas está encaminhado. E é uma possibilidade de você voltar para lá, então? Existe uma possibilidade. Mas eu não estou me escondendo atrás dessa possibilidade por causa da situação terrível, dessa penúria que é o Brasil nesse momento. Mas sim pelo meu filho e pela minha esposa. Meu filho tem 6 anos e meio, então eu acho que seria interessante, por um tempo, sem eu desfazer do meu negócio, que já tem uma certa tradição, já caminha com as próprias pernas, eu vender isso daqui para ir para lá. Não. Inclusive existe muita fantasia a respeito disso. Vou vender, vou mudar para lá, faço qualquer coisa, vou lavar prato e tal. E a gente que tem convívio, eu tenho um convívio com os Estados Unidos de 37 anos, conheço tanta coisa, convivo com tantas pessoas e muitas vêm pedir socorro para mim de alguma forma, não é um socorro, pedir orientação, então eu sei exatamente quanta gente está se atirando, está se desfazendo das coisas que tem, está de uma certa forma desalojando a família, sempre no sentido de fazer o melhor, de que vai ser mais fácil, e muita gente continua no oceano, não desembarcou naquelas praias. Então significa que é uma ideia, um sonho mesmo. O pessoal idealiza, mas não imagina a realidade mesmo. Como é que é essa realidade? Como é esse cotidiano nos Estados Unidos, Aulos? Bom, pelo que eu vi agora recentemente, há mês e meio, 2 meses atrás, existem formas que, se você virar investidor, se você tem uma condição financeira boa, o que não é novidade, isso sempre lá foi aberto.
se você quiser abrir um negócio, se você quiser fazer investimentos, comprar imóveis, warehouse, né, barracões comerciais, você perfeitamente sempre teve a possibilidade de se legalizar. Agora hoje existem algumas leis do governo Obama que oferecem essa oportunidade, mas eu vou deixar essa parte um pouco de lado, eu vou mais para a parte das pessoas que fazem um dinheiro, vamos dizer, uma pessoa que tenha $1,5 milhão, que não chega a ser uns $500 mil, então nem daria direito a ela pegar pela quantidade de dinheiro e pela finalidade a ter uma documentação, um green card. Mas elas podem comprar casa excelentes no valor de $200 mil, ela poderia comprar carro, as crianças estudarem, só que passa o tempo, ninguém consegue mais, o visto estoura com 6 meses, Sim. Fica todo mundo ilegal, ou é aquela coisa vai e vem todo mundo, que queira ou não queira acaba sendo caro, e as pessoas teriam que trabalhar, e muitos não conseguem. Existem empresas já lá, eu conheço uma que se especializou em ajudar as pessoas que ficam nessa situação. Elas tentam o melhor possível, tem grupos de advogados, mas no geral a pessoa fica lançada. Ela não consegue, primeira coisa, ela não consegue tirar uma carteira de motorista, porque está extremamente vinculada ao tempo do seu visto, que é estampado no passaporte. Então eu convivi com tanta gente e a maior parte das pessoas, elas ocultam tudo isso. Seria muito difícil ela falar, nossa, fiquei numa situação difícil, nossa, eu estou ilegal. Não, elas vão dando a volta, é mais ou menos uma festa, até um ano que a pessoa está lá. Mas quando fala assim, sua condição, eu não sei. Eu nunca vi ninguém com seguro-saúde que está pagando, não pode pagar aposentadoria. E existem dezenas de coisas extremamente melindrosas essas coisas. E eu tive, ao longo dos anos como profissional, eu trabalhei com advogados da imigração, agentes da imigração, brasileiros que estão lá até hoje nessa condição. Hoje existe essa grande revolta contra o Trump, porque ele quer expulsar. O Obama e os demais governos quiseram fazer anistias, como foram feitas algumas, querem receber essas pessoas. Existe mais facilidade para entrar lá hoje do que tinha no passado. Sim. Muito mais. Mas esse governo? Não, em todos. Nos últimos 10 anos, houve assim uma euforia, né? O brasileiro saindo, comprando, viajando. Mas não é nada por causa de governo Lula, PT, o PSDB, nada disso. É que o mundo vivia uma onda de melhora, de um boom financeiro, de crescimento. Então, as pessoas melhoraram um pouco de vida, que como se sabe por IBGE, por Diese, não passou de R$500 por família. Então nem se explicaria nós sermos o país que mais gasta no mundo, nos Estados Unidos e na Europa. Então tudo isso advém do quê? Advém de que existia até 2 anos atrás uma onda de crescimento, de consumo, de progresso, de melhora universal. E a gente estava surfando. O nosso querido ex-presidente Lula virou e falou assim, isso é uma marolinha, devido à tremenda ignorância dessa pessoa. Ele não sabia, porque a marolinha pegou ele no governo dele, essa onda quebrou dentro da gente, nós sempre despreparados, sem nenhum plano de emergência, nada levado a sério, é só roubo, corrupção, tudo isso que todo mundo sabe. Então o que acontece? Hoje as pessoas, existe uma pressão psicológica delas correrem para algum lugar. Quem tem um pouco de dinheiro, fala assim, vou morar nos Estados Unidos. É um grande engano. Qualquer um pode tirar um visto, quase todo mundo, não é bem assim, mas tirar um visto, transformar seu dinheiro, alguns pagam imposto, outros vão levando aos pouquinhos no bolso e mudar para lá. E depois, para trabalhar? Como que se faz? Isso é uma coisa que eu só escuto histórias boas, mentiras, fantasias. Eu não escuto as pessoas, eu escuto as pessoas falando a verdade para mim quando
elas, no momento, elas falam, pô, não sei o que fazer, não estou conseguindo isso e aquilo. Se for numa roda com amigos, num churrasco, numa situação, ninguém quer falar realmente a situação, a dificuldade que tem. Todo mundo fala, eu vou e faço qualquer coisa. O que qualquer coisa? Vai lavar prato? Se soubesse a quantidade de legais esperando para lavar prato, é absurda. E os ilegais já têm seus clãs. O mexicano, o cubano, cada área dos Estados Unidos tem o porto-riquenho, o boliviano, o venezuelano, eles têm os seus clãs. O Brasil não tem clã. A fama do Brasil é de que onde tem um brasileiro ilegal, se puder a gente detona. Uau. Então, também são coisas que as pessoas não conversam abertamente. Infelizmente, uma grande característica do ser humano é a mentira e a desculpa. O ser humano tem mais desculpa do que o oceano tem gota de água salgada. Então você vê as pessoas dando volta, não é bem assim, não é isso que não sei o quê. Quando você vai ver a intimidade, você convive com ela, não é na sexta-noite, no sábado e no domingo, na segunda-feira, na terça ou na quarta, ou os órgãos que elas frequentam para tentar legalizar a sua situação, ali você vê a realidade. Então, eu acho que todo mundo tem direito a esse sonho. É um sonho, é uma fantasia, é um momento onde as pessoas realmente estão querendo se defender e procurar um lugar melhor para elas, para a família, ela tem esse direito. Agora, entre esse pensamento, entre a tentativa de execução desse plano e a realidade de outro país, é uma história muito, muito diferente. O Brasil é o Brasil, ele é único. Aqui vem gente, trabalha a qualquer momento, aonde quiser. Tem uma liberdade. Tem liberdade, não é perseguido. Nós temos fronteira do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, aqui de cima de todos esses outros que nos circundam, andando, né? Se não for nessa avenida principal, 10 metros para baixo você atravessa o rio nadando, ou pescando, ou atravessa uma outra parte por terra. Acessibilidade, né? Como é fácil. Acessibilidade e sensibilidade de quem nos recebe, que no caso somos nós brasileiros. Não tem perseguição, não tem racismo, né? Mas eu acho que de tudo isso, hoje está se ficando uma ideia muito forte da necessidade de fuga, de sair. As pessoas não aguentam mais essa situação. Eu como empresário, eu acompanho nos momentos que posso muitas coisas da televisão, não só da Globo, como coisas nacional. Eu tenho aplicativos de rádios internacionais que eu recebo e as pessoas falam, né? Hoje nós temos basicamente 12 milhões, 13 milhões de desempregados, e às vezes eu acho irônico a fala da pessoa, falar, está fazendo uma reciclagem para uma nova profissão. Bonito. O governo tem os seus postos, eu não sei se é só Senac, Sebrae, órgãos públicos, eu não sei. Mas a verdade é o seguinte, grandes especialistas na sua área, um exemplo, um torneiro mecânico que fez lá um curso de profissionalização na década de 70, vamos dizer 80 ou 90, e está há 20 anos, 25 anos, ainda não está aposentando, 30 anos. Ele vai se especializar quando ele perde um emprego. Ele vai se especializar no quê? Se ele só fez aquilo? Não tem. Ele não tem por quê? As pessoas que ficaram muito mais tempo em outras áreas específicas para onde talvez ele queira migrar, tem sobra de pessoas muito mais habilitadas do que ele que vai tentar migrar. Então, eu acho que o pai de tudo isso é a falta de prestar atenção no que realmente poderia se acontecer. O desemprego é natural no mundo inteiro, agora nessa altura ele é função exclusivamente, ele é consequência de toda essa quantidade de roubo, de mentira, todos esses bandidos que estão, inclusive no meio da população tem muitos bandidos, todos assim, vestidos de bonzinho, de educado. E uma coisa meio, da minha parte vai ser meio preconceituosa, mas quem não teve uma empresa, não comanda uma empresa, porque o empresário é sempre o bandido, o que explora, o que rouba,
ele é rico, é a palavra horrível, né? O patrão, o empregado. Eu tenho 95 e aqui dentro do meu estabelecimento, especificamente, são 45. Nós somos realmente uma família, são que nem filhos. Para muitos eu sou fiador, para muitos a gente, quando pode, agora há 2 anos não pode, a gente empresta dinheiro, a gente ajuda a comprar o carro, o móvel, casar. É claro, a fatia de ingratidão é gigantesca, mas eu não me desestimulo. A minha Bíblia não é aquele monte de palavra e de papel, é só o que eu faço. Eu acompanho aulas há muitos anos e vejo que é realmente essa história, que a empresa se torna uma família e que essas gerações que vão passando aqui pelo seu restaurante, pela tua vida, eles vão tendo uma qualificação, porque eu vi o crescimento de vários aqui dentro, de que participaram até da construção, que hoje fazem parte da equipe, e alguns que já têm até os seus próprios negócios. Eu vi que houve uma evolução desse povo. Isso. Por isso que você não desiste, você ainda acredita a gente, no ser humano. Eu não desisto, eu sou teimoso, talvez até tenha uma grande gota de burrice, porque a gente não desiste, eles trabalham, eles não desistem, mas o entorno, tudo que está acontecendo, não está preocupado nem com o empresário e muito menos com o trabalhador. E por sua vez, sendo um pouquinho, vamos dizer assim, antagônico, também existe um desrespeito, existe um desinteresse dos funcionários para com a empresa. Eles ainda estão com a mentalidade de que eu quero receber o meu e acabou. Isso em todo lugar no mundo inteiro, não é só aqui. Só que nos outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, pela lei trabalhista, os Estados Unidos tem hoje mais ou menos, que eu sabia até o ano de 2011, eram 17 sindicatos. Na minha área, por exemplo, não tem sindicato. Você vai falar, poxa, isso é conversa de empresário, né? Quer dizer, você não quer pagar as outras coisas? Não, eu quero pagar tudo. Exatamente. O problema é que o dia a dia, a quantidade de impostos que se tem, a majoração da matéria-prima violenta, o que a gente, empresário, fica sozinho com a empresa, ninguém vem falar assim, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para vender mais? O que mais eu posso fazer, além única e exclusivamente da minha função? Não iria existir tanta coisa. A gente é bem organizado, cada um tem seu ponto, mas pelo menos a intenção, e às vezes dentro da própria função básica, fica uma lacuna. Toda vez que você fala uma coisa, dá a impressão que o homem é chato, está pedindo outra vez. É que foi pedido milhares de vezes ao longo de 24 anos, que não existiria necessidade. Deu treinamento, cansei. Vai dar advertência? Não, eu acho que um homem com família, você não tem que ficar dando advertência o tempo inteiro. Uso isso às vezes, esporádico. Manda embora. Quem que pode imaginar o que é pegar uma pessoa, não sei quem tem, pegar uma pessoa e falar assim, você vai embora, você não serve mais. Ali por trás disso tem uma família, as crianças com escola. Quer dizer, eu olho tudo isso. Tem a taxação que é bonzinho e sou muito permissivo, mas não é. Eu fico olhando de uma forma extremamente social. Também não funciona, porque a gente olha e as pessoas não olham. Contudo, um número que eu acho importante ser citado é que em 24 anos eu tenho 6, 7 ações trabalhistas. Já passaram mais de todas as empresas, eu tenho 3 cozinhas industriais grandes e o restaurante. Já passaram mais de 500 funcionários. Eu tenho apenas 5 ou 6, tem uma que eu não sei se eu julgo como uma ação trabalhista ou não. Então, são 6 pessoas que se sentiram lesadas. As outras todas saíram todas regiamente remunerados, dentro da lei perfeitamente. Muitos voltaram. Então, eu acho que essa parte social é importante. Agora,
A contrapartida seria o governo estar entendendo isso, a Receita Federal, o Ministério do Trabalho. Não, ninguém conversa com ninguém. Vamos fazer seguir única e exclusivamente a lei. Ótimo, isso da parte deles. Quando é necessário, a majoração de imposto, de combustível, de água, de luz, de tudo, nem pedem, podemos fazer? Não, eles fazem de cima para baixo. E a gente tem que manter uma carga geral, principalmente a mão de obra e impostos, altíssimas, e ninguém quer saber como que o empresário se vira. Então é fácil falar assim, hoje está muito na moda, abriram-se nos últimos 2 anos 151 mil novas empresas no Brasil. Ou não sei se foi no ano de 2015, é tanto número todo dia que eu estou confuso. Porém, 80% delas não vão passar do 2º ano. Paulo, hoje abrir uma empresa ou trabalhar numa empresa, o que está realmente sendo interessante na atualidade? Porque os próprios estão sentindo a impostação empresariado muito pesada e eles acabam abrindo mão dos seus negócios de tantos anos e querendo se acomodar, às vezes até em outra atividade, em outra empresa, e o mercado está complicado. Qual seria hoje, na sua ideia? Não tem solução, não tem. Todo mundo quer virar patrão. Legal, acho bacana isso. É um investimento. Agora, existe uma necessidade realmente? Não é? Às vezes quando eu converso isso, as pessoas falam assim, engraçado, então você não existiria se fosse pensando assim. Realmente. Só que eu tinha, por negócios da fisioterapia, que eu vendi uma clínica em São Paulo, eu consegui jogar o dinheiro aqui, eu já enfiei dentro da minha empresa ao longo do tempo, para não quebrar, 3 imóveis, eu tenho um movimento maravilhoso, eu tenho um estabelecimento muito bem conceituado, e com tudo isso, a gente fala, e aí, até quando a gente vai aguentar? Porque o passivo trabalhista, alguma coisa de passivo tributário, que nem todo mês você consegue pagar tudo. As inúmeras brigas com IPTUs de prefeitura, com valores distorcidos. Então, aqueles que estão iniciando, eles teriam que iniciar uma coisa, ele e a mulher, e um filho. Se eles já pensarem em contratar alguém, provavelmente eles não atravessem o 6º mês. Se o negócio foi bem, muito bom. É que cada negócio, abre-se 1000 negócios, 2 vão bem. 998 não conseguem ir, abandonam, ainda é pequeno, abandonam o prédio, perderam o carro que puseram, a bendita, né, a maravilhosa indenização vai para virar um veículo, de alimentação, vai para montar uma loja de roupa, inúmeras coisas. Algumas dão certo, mas a maior parte, realmente as pessoas estão abrindo na tentativa de provar que conseguem viver como empresários, não querem mais ficar sob o jugo de ninguém, de nada, mas é muito difícil jamais deixar de tentar, mas pensar que se for colocar um dinheiro que é fruto de muitos anos de trabalho, que vira uma indenização, ou imóveis que tem, achando que vai entrar para o mercado e aqui agora que eu vou explodir, tem que pensar muito. Paulo, a gente estava conversando sobre os food trucks, que é uma possibilidade hoje, é um restaurante com rodas, é isso? Isso. Recentemente na Globo News teve uma pessoa que tem uma boa, eu não lembro o nome do entrevistado, mas foi numa das entrevistas, se não me engano aí, o programa chama, entre aspas, o Pau em Pauta, de um empresário da área, uma entrevista maravilhosa. Eu vou tentar até juntamente com você achar essa entrevista para ser uma referência, mas ele falou até a metade da entrevista a parte bonita. As empresas procuraram ele criou um layout para como pegar um veículo, esse normalmente as vans, dividir, fazer aquela coisa. Da metade da entrevista para o fim,
ele fala que é coisa de louco, você tem que ter muita saúde física, mental, e no final, que o entrevistador perguntou qual seria então o seu próximo passo, ele falou vender tudo e ir embora do país. É uma coisa gozada, né? Mas até o seu telespectador pode estar pensando, nossa, esse cara é negativo, advogado do diabo. Não é. É que está uma onda de que vou abrir meu próprio negócio e vai dar certo, e vai subir. A minha vontade é de que eu pudesse conversar com essas pessoas e falar da dificuldade, não para não abrir. Porque se ela tem lá 100, 150, 200 mil guardado, muitas vezes ela seria até menos prejudicial se ela ficasse aguardando uma oportunidade. Agora, jamais deixar de ter a vontade de abrir. E outra coisa, não se tem meios no momento, não seria um BNDES, que ela nem teria respaldo para pegar dinheiro, mas tirar um dinheiro que está pronto, que está ganho, que já foi faturado de dentro, para um sonho, tem que ser muito bem pensado, porque é muito maior o número de coisas que dão errado. Ou começar com 1/3, 1/5 daquilo que você tem como poupança, como economia. E é tão comum quando você vê as pessoas falarem assim, vou abrir um cafezinho, vou abrir um restaurantinho. Ela não pode imaginar o quanto custa desde a prefeitura, desde a Anvisa, desde ter que demolir quase o imóvel. E depois que ela entra, dali até o dia que ela fechar aquele negócio, ela tem pelo menos 20 horas diárias de trabalho. Sábado, domingo, mas aí eu vou pôr uma pessoa, eu vou revezar. Se for sócio, está fadado a explodir antes do tempo. E se deixar na mão dos estranhos, depende do que se faz, principalmente no ramo de alimentação, principalmente aqueles que não querem pagar tanto imposto, que não tem um registro legalizado, o dinheiro fica na mão de pessoas que acham que você está rico, que tanto faz, que aquilo ali você... o homem não precisa, sou eu que trabalho. E tem exemplos dramáticos de mulheres que os maridos indenizaram, abriram boutiques em shopping, lojas, cafés. Na verdade, elas só foram nesses lugares no dia da inauguração. Nunca mais apareceram. Puseram na mão de terceiro. Aquela história, né? Até meia gozada, né? Ser sócio investidor, você é o sócio tocador, como que você vai ser? Você é o sócio burro, o que investiu vai perder, o que vai tocar vai levar. E ninguém vai para lugar nenhum. Desculpa eu ser radical, é que as pessoas que vêm até a minha pessoa para falar assim, você me ajuda a montar, elas estão completamente despreparadas de quanto que eu custo. Como eu falei, tem autorização, o zoneamento, você já viu a Anvisa, o pré-requisito? O dono do imóvel autorizou fazer as mudanças internas, sabe quanto vai custar isso? E depois o seu mobiliário, como que vai ser? E a cozinha, então, equipamentos, utensílios, louça branca, vidraria. É legal, clima na hora que você transforma. Esse ramo de alimentação? Não, jamais, jamais. 24, 36 horas no máximo. E aquilo que não foi usado já não tem boa qualidade para ser usado. Hortaliças, frutas, para a parte dos congelados, né? Aí fica aquela coisa que todo mundo sabe o que é. Toda vez aquele lugar com o mesmo gosto. Isso daí é definição de padrão? Não, isso daí é definição de chatice, porque mas engraçado, é o fast food americano. Pessoas usam daquela cultura, mas se você falar assim, eu quero comer uma feijoada, uma rabada, uma bacalhoada, o que que acontece? Você fala engraçado, tá estranho isso. É claro, é coisa de 2, 3 meses, um mês, lá tá. Mas fica o mesmo gosto, é fiel. Mentira. Mentira pelo seguinte, quando as pessoas querem fazer uma propaganda do seu negócio na área de alimentação, a coisa número 1 é falar assim, são produtos frescos. É fresco, mas você falou que é legal sem ser congelado. É coisa natural. Mas o natural conseguiria ficar tanto tempo nesses processos? Não, vai haver uma briga de escolas. Eu acho que é, eu acho que não é. Na verdade, aqui, até hoje, no momento, eu não deixei me contaminar. Tudo 3 vezes por semana Ceasa, rigorosamente, 1,5 toneladas, 2 toneladas de produto cada vez. Então, eu acho que é por aí. Agora, abrir um outro tipo de oportunidades em shoppings, aeroportos, outras cidades, é tentador.
Só que vai faltar pessoas de confiança e falta dinheiro para cada vez que fizer isso, você conseguir levantar essa quantidade de dinheiro. E eu não sou afim de arrumar parceiros, sócios, eu prefiro evitar esse desgaste. Eu mal consigo tomar conta de mim. Estou aberto para quem quiser, faço contato diretamente com você. Como seria um acesso diretamente a você, Aulos? aulos01@terra.com.br. Faz um contato, a gente pode continuar conversando. Eu não gosto muito, eu não sou muito amigo dos e-mails, do Face, e aí a gente marca algum contato pessoalmente, telefone, né? Eu acho que essas coisas, essas conversas, consomem muito tempo você ficar digitando, você ficar brigando, você não deixa a pessoa interagir. Eu acho bacana a pessoa trazer a ideia dela. Quem sabe a ideia dela, mesmo sendo uma coisa nova, é uma ideia muito boa, uma ideia brilhante, uma ideia diferente, uma ideia de criação. Então eu estou aberto a isso a qualquer momento. Aqueles que entenderam a coisa do jeito que eu falei, talvez eu me expressei de uma forma que não foi de encontro com o que a pessoa esperava, não posso fazer nada, não vou me desculpar, mas vou tentar falar o que eu quis dizer, ou não. Mas jogar luz, né, sobre tudo isso. Sempre esclarecendo. Tá joia. Obrigada. Imagine. E a gente se encontra no próximo bate-papo. Eu te espero.